Fala galera, tudo bom? Vamos iniciar mais uma aula aqui nossa, né? Lembrando que não pode reproduzir no YouTube, redes sociais, aulas somente para a nossa disciplina, tá? Então a gente vai falar hoje sobre a avaliação da toxicidade, tá? Que é a nossa segunda aula. Partindo do princípio, então, gente, que toda substância pode ser considerada um agente tóxico e toda substância pode ser usada de forma segura. O que vai variar uma coisa da outra, muitas das vezes, é a quantidade, a dose, né, a frequência. Então, a gente tem que estabelecer níveis seguros, né, para poder a gente ser exposto à substância. E como ser feito isso? Através de avaliação de toxicidade, através de teste de toxicidade, tá? Então, a gente tem que conhecer as condições de uso seguro, né? Muitas das vezes a gente é exposto a substâncias, mas é a níveis seguros, tá? A gente tem que determinar esses valores, tá joia? Sabendo-se, né, que a gente, como já disse anteriormente, que os efeitos, né, aparecem quando a substância ou produto, né, da biotransformação chega no sítio, né, que produz efeito, no sítio de ação. Né? A gente viu que pode ser vários sítios dependendo de cada substância. E o que influencia a substância chegar lá? É a cinética, né, que a gente viu, a absorção, a distribuição, a biotransformação e a excreção. Isso está influenciando quanto da substância chega no, ou o seu produto de biotransformação chega no sítio de ação. Tá? Então, a gente tem que avaliar o potencial perigo desses efeitos. Né? A gente vai ver em qual dose produz qual efeito. Né? Nessa dose tem esse efeito. O que é mais importante ainda é descobrir a dose que não tem nenhum efeito. Tá? Então, a gente tem que descobrir também o tipo de efeito produzido. Por exemplo, ele causa um dano no DNA, ele causa um estresse oxidativo, ele causa um efeito na reprodução, ele tem um efeito no desenvolvimento, ele tem efeito teratogênico no embrião, causa malformação, ele teve a substância, tem que descobrir os efeitos que é a substância. E qual o tipo de efeito e qual é a dose para produzir esse efeito. Porque a mesma dose, né, diferentes doses produzem diferentes efeitos. Uma mesma dose, e além disso, tem que testar em diferentes organismos, porque a mesma dose produz efeitos diferentes, né? Para diferentes espécies, gêneros, né? Que a gente viu aqueles fatores internos da biotransformação. Informações da propriedade físico-química sempre muito importante, né? Polaridade, né? Como a gente, o grau, né, de polaridade da substância, a estrutura química, porque a estrutura química está relacionada à toxicidade da substância, tá? A exposição, a cinética no organismo, por aí vai. Então a gente tem que ver o quê? A dose, a frequência, né? A duração dessa exposição que vão produzir aqueles efeitos, tá? Que a gente vai querer estudar. Pode ser um efeito adverso somente, por exemplo, quando você está estudando uma substância que produz um efeito esperado, um efeito terapêutico, e nessa mesma dose você tem alguns efeitos indesejados. São considerados efeitos adversos. Tá? Muitas das vezes, efeitos adversos podem ser tóxicos ou somente uma alteração, uma dor de cabeça, uma diarreia, uma coisa mais simples, vai depender, né, do índice terapêutico da substância, né, gente? Pode ser uma alteração no consumo de alimentos, falando de animal, né? O animal pode se alimentar menos ou mais, né? Variação do peso corpóreo dos órgãos, né? Depois você tem que sacrificar um animal para analisar ele, né? Pode estar aumentando o peso, diminuindo, os órgãos podem estar causando alguma alteração histopatológica e por aí vai, tá? Alteração anatopatológica, enzimática, né? Vamos ver essa atividade das enzimas desses animais, foram alteradas ou não. Você tem muitos efeitos para avaliar, tá joia? E por último, a morte, né? Se pode ser que aquela dose está produzindo morte ou não. Para isso, a gente tem as nossas curvas, né? Dose e respostas, né? Para ver aquelas respostas do organismo, tá? Quando não for possível, quando não é possível definir um limite, quando não conseguir definir um limite seguro, você não deve se expor à substância, porque você não sabe o que ela pode causar, tá? Então, a gente tem aqui diferentes tipos de testes toxicológicos, né, que são aplicados em animais de laboratório, sempre primeiramente em animais, para depois, né, você ter os níveis seguros e liberar o uso para os humanos, tá? Você não vai testar nos humanos, né, primeiramente, né, claro, obviamente. Só que acontecem problemas, né? Por exemplo, de 59 a 61 a gente teve o uso da talidomida, por exemplo, né? Incorretamente, que era usado para mulheres grávidas, né? Para evitar o aborto, mas foram ver que a talidomida era teratogênica e dava malformações nesses fetos.
dessas mães. Por que isso? Porque não testaram, né, os efeitos, possíveis efeitos da talidomida. Hoje em dia ela é usada, ela tem um uso, mas é um uso específico para uma patologia, tá? A mesma coisa está sendo feita agora, a gente pode observar com a vacina. Está estudando a eficácia dela para ver se realmente ela cria a imunidade, né, contra, por exemplo, o Covid, e se ela é segura, se ela não tem nenhuma outra reação, tá joia? Então, assim, é avaliação toxicológica de substâncias químicas, tá? A vacina é um agente biológico, tá? Então, gente, você tem maior rigor nos controles biológicos de fármacos, né? Então, você tem uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, 78, que obriga, né? 5 tipos, no mínimo, 5 tipos de teste de toxicidade antes de uma substância ser liberada, um fármaco, por exemplo. Senão, você tem que fazer toxicidade aguda, que é aquela toxicidade aguda num curto espaço de tempo, em altas doses, né? Subcrônica e crônica, que são o quê? Você diminui as doses e aumenta o intervalo de exposição, né? Você faz exposições repetidas com maior frequência em baixas doses, para observar outros efeitos que não são observados na fase aguda, né? Efeitos teratogênicos, que é aquele quando você administra para, no caso, um rato, um animal, né, que esteja com um feto, para ver se tem algum efeito no feto, né, e algum efeito em embriotoxicidade no embrião, tá? Realizado, né, a cada nova substância vai ser utilizada. Então, a gente tem, dependendo da substância, alguns testes podem ser aplicados, além desses 5, tá, gente? A gente tem muitos outros aqui, ó. Tem toxicidade aguda, subcrônica, crônica, como eu falei, teste de mutagênese, carcinogênese, teste toxocinético para ver produto de biotransformação, por exemplo, quanto dessa substância é absorvida, né? Estudos de reprodução, de biotoxicidade, efeitos sobre pele, óleo, isso é muito para cosmético, muito utilizado, né, para testar. Quando falo dermatologicamente testado, foram feitos esses testes, né, de contato, né, sensibilidade cutânea e testes com uma característica ambiental. A gente vai ver alguns deles aqui, né, mas tem dois princípios que devem ser observados, tá? Todo efeito, né, todo efeito que acontece no animal, você tem que predizer que vai acontecer no humano, tá? Então, ou seja, os efeitos produzidos no animal devem ocorrer no humano. Você tem que predizer. Tem diferenças, né? Você tem diferenças, mas é uma segurança isso. Se acontece no animal, provavelmente vai acontecer no homem. Tá? E outra coisa, mesmo que você estude em doses elevadas, né, em doses altas, aquele efeito que você observou tem que ser considerado também. A exposição de animal a altas doses é um método válido. Então, você quer dizer, mesmo em alta dose, ele produziu câncer. Então, quer dizer que aquela substância é cancerígena. Tá? Então, ela tem que ter cuidado na exposição a esse tipo de substância. Tá joia, gente? Então, os testes não são planejados para demonstrar um efeito. Não é. Eles são demonstrados, né, para ver a segurança da substância. A gente quer ver se ele produz ou não efeito, né? Qual é esse efeito, em qual dose, para ver a segurança da substância, para caracterizar o efeito tóxico da substância química que produz. Tá? Então, muitos desses testes feitos no curva, já mostrei a curva dose-resposta, lembra? Com aumenta a dose, você vê alguns danos na aula passada. E através dessas curvas e de analisar os efeitos, que podem ser vários, tá, gente? A gente tem alguns parâmetros importantes que são calculados através daqueles vários testes, né? Agudo, crônico, né? Que são, por exemplo, a DL50, que é a morte, que é o primeiro, o mais superficial teste, que não diz muito, é a primeira coisa que tem que ser feita, mas não é, você já não pode, fiz, já estudei, já conheço substância com isso. Não, tem que fazer outros testes para ver outros efeitos. Porque o que acontece antes da morte? Muitos outros efeitos, né, que estão para cá, tá? A gente tem que determinar, muito importante, 2 parâmetros, né? Que é o NOAEL, é a dose, né, dentro de um ensaio de uma substância para ver se ela é segura. A gente tem que determinar a dose onde não se observa nenhum efeito, ou seja, aquela dose que não tem nenhum efeito, tá? E também determinar a menor dose que se observa sem efeito, tá? A menor dose que observa efeito. Imagine que você fez um estudo de uma substância e você avaliou a morte só, né? O dano hepático e o dano renal. Você estudou só esses 3 efeitos. Podem ter outros? Podem, em doses menores, por exemplo, né? Mas se você fazendo esse tipo de estudo, você consegue, através desse estudo, determinar o NOAEL e o LOAEL. Que, por exemplo, no caso, o NOAEL, qual é a menor dose que não observa efeito? Ela está aqui, né? E o LOAEL, né, está, no caso, aqui, a menor dose que observa efeito. Essa é a menor dose que se observou um efeito renal.
tá? Para a substância você ter certeza da segurança dela, é você estudar muitas doses, né, e doses baixas. Para você, pode ser que doses menores produzam uma alteração de uma enzima? Pode. Então você tem que estudar o que é um estudo completo, né? Um estudo até chegar em níveis estudos crônicos, né? E esses dois valores, no caso, esses dois parâmetros são usados para estabelecer os parâmetros de regulamentação, tá? Então, primeiramente, a gente tem que conhecer as informações preliminares da substância, que é o quê? Conhecer a estrutura química dela, as propriedades físico-químicas dela, porque a toxicidade está muito ligada à estrutura química, né? Então, por exemplo, é muito importante conhecer a solubilidade e o grau de ionização da substância, tá, gente? E isso vai o quê? Incluir os dados epidemiológicos ajudam muito de uma população exposta. Pode ser que tem uma população que, por exemplo, vive próxima a áreas de agricultura, onde usa muito pesticida. Aí você vai ver que tem uma incidência maior de câncer ali. E você vai correlacionar a exposição aos agrotóxicos. Aqui você vê estuda a população, tá? Os estudos epidemiológicos, diferentemente dos estudos laboratoriais, onde você pega um animal e expõe ele à substância. Tá? Então, os dados, né, epidemiológicos ajudam muito a você conduzir os estudos, né, de toxicidade, né, porque você já tem uma ideia do que pode vir a acontecer. Tá? Você estudar o comportamento dele no ambiente ajuda também, né, a distribuição no ecossistema, porque a gente sabe que a substância, a exposição ela é múltipla, não é uma substância, tá? E a substância se comporta no ambiente, né? Ela pode estar aderida à matéria orgânica ou não, ela pode estar numa porção no ar, outra porção ligada ao material particulado. Você conhecer a substância antes de estudá-la é muito importante, tá, gente? Então, o primeiro ensaio são os estudos de toxicidade aguda. Qual característica aguda? Né? O período é curto, de 24 a 72 horas, e pode ser uma única dose ou várias doses, mas são o quê? Doses elevadas. Então, a gente consegue determinar a potência da substância. Quanto ela é potente, uma dose única elevada, o que ela produz em uma dose única elevada? Você consegue observar nesse tipo de estudo. E são estudos curtos, né? Tá? Você consegue, é muito bom para casos de ingestão e envenenamento, né? Ou tentativa de suicídio também, porque você consegue saber quais são os efeitos que essa substância produz em altas doses, então você consegue relacionar para a toxicologia clínica aquela substância aos efeitos para você tratar o paciente melhor. Tá? Você tem como avaliar efeito cumulativo, você dá múltiplas doses dentro desse intervalo de tempo, tá joia? E quais são os objetivos, então, da toxicidade aguda? Primeiro, né, estabelecer a DL50, aqui que você calcula a dose letal, tá? Que é, para que serve a dose letal? Para categorizar a substância, como muito tóxica, pouco, extremamente tóxica, lembra da aula toxicodinâmica, tá? Você conhecer o mecanismo, porque você dá uma alta dose, você vai ver que aquela substância agiu muito no fígado, ou o foco dela foi no cérebro. Então, você consegue começar a observar qual é o mecanismo onde ela age mais. Porque vocês vão observar que cada substância tem um mecanismo diferente, age num tecido diferente, tá? Identificar possíveis órgãos e sistemas, né? Ele ataca o coração, ataca mais o fígado, ataca mais qual? O estômago, o intestino, o cérebro, onde é o sistema ósseo, tá? Nervo óptico e por aí vai, tá? Determinar se os efeitos são reversíveis, é possível ter um antídoto, consegue reverter ou não, esses efeitos são irreversíveis, tá? Fornecer dados sobre o início, natureza e duração, por exemplo, os efeitos iniciam-se após tantas horas, né? Eles perduram por quanto tempo, tá joia? Muito útil, muito bom para estudo a parte clínica, né? Porque a maioria das pessoas que procuram o centro de, né, as urgências dos hospitais são intoxicações agudas, né? Pessoas que utilizaram grandes doses da substância. Tá? Além de, né, você, depois que o animal morrer, né, você vai fazer o exame anatomopatológico, tá? Aí dos órgãos e tecidos. Tá? Então, as substâncias devem ser também testadas em mais de uma linhagem ou espécies e sexos diferentes. Tá? Vocês vão observar que eu coloquei um artigo aqui para você fazer parte da atividade. Analisem isso, né, a parte metodológica, como foi feita, a questão de dose, a questão dos animais usados, dos sexos, né? Se foi usado vários sexos, vários não, usados macho e a fêmea nos animais, tá? Por quê? O efeito tóxico é universal, como a gente falou lá na biotransformação. Pode ser que o efeito, né, a mesma dose, para um animal é maior, para outro é menor, então você tem que testar em diferentes espécies, gêneros, tá? Dessa substância. Você tem que conhecer a substância para depois você fazer o cálculo, né, da segurança, tá, dessa substância. Tá?
Os resultados obtidos são empregados para o delineamento dos próximos estudos, né? Então, você não pode simplesmente fazer um teste de toxicidade aguda e já definir a substância segura tal essa concentração. Só com isso você não consegue. Você tem que fazer os testes subcrônicos e crônicos, né? Que são o quê? O que vai diferenciar do agudo para o subcrônico, por exemplo? Tá? Que a gente passa aqui agora. É o tempo, né? Por exemplo, tem que ter pelo menos 21 dias e no máximo 90, e vão ser doses menores que as utilizadas para calcular a DL50. Tá? Então você vai ver o quê? Doses menores num intervalo de tempo maior. Morte aqui você vai observar? Não, o objetivo desse estudo não é observar a morte, é observar outros efeitos, né, subletais. Tá? Então, os objetivos é estabelecer níveis aos quais não se observam efeitos. Então, aqui você já pode calcular, por exemplo, o NOAEL, né, que é aquela dose que você não observa efeito. Pode ser aqui ou no estudo crônico, tá? Identificar e caracterizar os órgãos, exposições repetidas, como na aguda também você consegue. Determinar, né, se o efeito particular é neurotóxico e posteriormente tem que fazer testes mais específicos. Tá? Você consegue observar aqui, né, órgãos mais afetados durante essa exposição longa. Você consegue ver também se surge um câncer ou não. Por exemplo, na toxicidade aguda você não tem como ver mutagênese, carcinogênese, não tem como ver esse tipo de efeito. Tá? Deve ser realizado pelo menos 2 espécies de animais, uma não roedora e outra roedora, né? Tá? Pelo menos 3 doses têm que ser utilizadas, tá? Para fazer a subcrônica. Não adianta vocês dar uma dose também, né? E tem que ter sempre um grupo de controle, né, gente? Aquele grupo que não recebe somente o veículo, não recebe a substância. Para fazer a estatística e comparar se tem diferença entre os grupos ou não, tá? A dose máxima que você estudar, como a gente não está querendo observar a morte, não deve produzir mais que 10%. Então, imagine só que você escolheu 3 doses. Aí, na sua menor dose, né, ou na maior, alguma dose dessa, produziu morte nos animais, maior que 10%. Você utilizou em um grupo, né, 10 animais, se morreu mais que 10%, morreu 20, morreu 2 animais, o estudo está inválido. Suas doses não foram bem escolhidas. Então, por isso que é muito importante primeiro fazer o estudo agudo e a partir dele você vai escolher as doses para um estudo sobre crônico ou crônico, tá? E tem que usar um grupo controle, obviamente, tá? Por quê? Se um animal morreu, você inviabiliza, né, análises bioquímicas, né? Você tem que pegar um animal ainda vivo, né, coletar o sangue dele ainda vivo para ver atividade enzimática. Pode ser que ele morra e você não observe só no dia seguinte, né, do experimento. Então, inviabiliza muito esse tipo de análise, né? Examinar animais uma vez ao dia, né, em relação a manifestações de sinais de toxicidade. São estudos, né, mais custosos, tem que ter alguém ali para poder estar observando. Então, o que você pode ter, pensando em roedor, né, gente? Tudo que você pode estar observando nesse tipo de teste, tá? Sacrificar os animais ao término, porque eles não vão morrer, né, pela substância, você tem que sacrificá-los, tá? Os animais, por isso tem que ter um comitê de ética muito bem estabelecido, a eutanásia tem que ser muito bem descrita, né, para não ter sofrimento, né, do seniente, né, do animal, tá joia? Fornecer dados para escolha de posição crônica. Então, aqui você passa por um estudo crônico. O que vai diferenciar desse é o tempo, tá? Aqui você pode calcular o NOAEL, por exemplo, né? Como eu falei. Aqui você determina, né, no estudo crônico, é superior a 3 meses. Então, são estudos longos, né? Estudos mais complexos, tá? São doses cumulativas, né? Aqui já começa a observar efeitos mutagênicos, né? Se a substância é capaz de causar uma mutação no DNA, essa substância é possível de causar câncer, ela tem um efeito embrião fetotóxico. Então, por quê? Você não tem como avaliar um efeito no embrião no estudo que dura 2 dias, né? Você tem que pegar toda a gestação, né, do animal e avaliar se tem algum efeito no embrião, tá? Ou e depois nas gerações futuras, né? Acompanhar o crescimento do animal, se ele teve algum problema reprodutivo ou não, tá? Você consegue também observar efeito na reprodução, né? Então, são estudos mais longos, né? Você consegue observar efeitos na reprodução. Você tem que, por exemplo, são estudos longos, que podem demorar de 6 meses a 2 anos, ou 1 ano. Então, você tem que acompanhar praticamente toda a vida do animal nesse tipo de teste, tá? Ratos camundongos, que você usa aqui, por exemplo, o rato, né? Esse aqui é um camundongo, são os menorzinhos, né? Você tem que usar muitos animais por espécie, porque você pode ter perda, né? A ideia é que você não fique repetindo esse experimento, é um experimento caro, demora tempo, então você tem que usar no mínimo 50 animais para cada dose, né? E sexo, por um período de tempo de, às vezes, a vida do animal, tá? Tem que acompanhar ele. Importante escolher a dose para que não ocorra morte. Então, seja, a dose, né?
que você escolher aqui não pode causar a morte dos animais e nem, muito menos, alteração, por exemplo, no parâmetro peso. Você não pode também ficar alterando muito o peso devido àquela dose, aquele grupo que foi exposto. Tá? E realizar os exames clínicos 2 vezes ao dia, né? Você não pode evitar, se o animal morreu, você tem que analisar ele rapidamente para ver a causa mortis dele, tá? Parâmetros hematológicos, bioquímicos, urinários, devem ser medidos no início, após 6 meses e ao final do teste, tá? Então, dentro dos estudos crônicos, você consegue ver efeitos, né? Mutagênese e da carcinogênese, né? Qual que é a diferença de mutagênese e carcinogênese? Respondam, né, temos não é nessa aula, na próxima aula a gente vai ter essa pergunta. Dando spoiler aqui. Então, a gente tem aqui a mutagênese e carcinogênese, né? Que é a propriedade que a substância tem, né, em causar uma alteração, né, no DNA, e a carcinogênese é aquela substância que é capaz, né, de produzir câncer, tá? Não necessariamente devido à mutação, tá já? Então, ou seja, alguns testes são desenvolvidos para avaliar propriedades mutagênicas da substância, a gente vai ver alguns aqui, que é o teste de Yannis, que é um teste para ver a mutação, é o teste de micronúcleo para ver dano no DNA, assim como sai cometa, você consegue ver danos ao DNA, tá? Então, são empregados para prever desenvolvimento de câncer. Não necessariamente uma substância que é mutagênica, por exemplo, eu vi que a substância causou, pelo teste de Yannis, ela é mutagênica. Necessariamente ela vai causar câncer? Não, mas a chance dela é enorme de causar um câncer. Na próxima aula, vocês vão ver que a carcinogênese química é devido a principalmente uma alteração no material genético, tá? São usados como triagem, né, para você observar se a substância causa câncer ou não, mas a pergunta é, um composto químico não mutagênico, existe alguma possibilidade de ser carcinogênico? Sim ou não? Sim, né? Um composto não mutagênico pode ser carcinogênico, a gente tem mecanismos não genotóxicos, né? Você tem, por exemplo, a substância pode ser citotóxica, né? Ela pode causar uma desregulação hormonal, né? Pode ser imunossupressora, promotora de expressão de genes, de supressão de tumor, né? De expressão, tá? Então, mecanismos não genotóxicos, né? O que é genotoxicidade? É a substância capaz de causar danos no DNA, tá? Agora, dentro do mecanismo genotóxico, você tem o quê? A mutação e a clastrogenicidade, que é o quê? A capacidade da substância alterar, interagir com o material genético. Não necessariamente pode ser uma mutação, pode ser uma quebra de uma fita simples ou dupla do DNA, tá? Então, você faz o teste de carcinosidade, a maior dose, né, quando você está estudando isso, né, não pode alterar o peso corporal dos animais, ou seja, não pode causar a morte nem alterar o peso. Então, tem que ser doses extremamente baixas, tá? E prolonga o tempo prolongado do estudo, tá joia? São superiores à exposição humana, porém não indicados para garantir aparecimento de tumores. Então, a gente estuda exposições elevadas para garantir a segurança, né, em relação aos humanos, né? A concentração é baixa, mas, por exemplo, predizindo aos humanos, você põe em doses mais elevadas para dar segurança para os seres humanos. E, ó, teve câncer, né? Então, por exemplo, se não teve câncer numa dose alta, quer dizer que é segura, né? Quer dizer, em relação ao câncer para os seres humanos. Tá? Então, vamos ver o que o teste de Yannis. Qual que é o teste de Yannis? O objetivo dele é um teste é um teste genotóxico para observar mutação. Então, para observar a mutação de DNA. O que você faz com esse teste, gente? Ele usa cepa de salmonela tifimúrio. Essas cepas são geneticamente modificadas. O que ela tem? Ela não tem histidina, elas não produzem histidina. Então, o que acontece? Essas bactérias que colocam no meio de cultura, elas não crescem, tá? Elas só crescem se você complementar esse meio com um aminoácido, histidina, tá? Para elas poderem crescer. Tá? Só se tiver no meio isso. Se você não tem nada, elas não crescem. Então, o que vai acontecer? Você vai botar no meio a bactéria geneticamente modificada, né? Ela não vai crescer. E você tem duas formas de expor essas bactérias. Uma é a substância, né? O químico, né? A substância química, tá? E que é a substância parental, sem biotransformar. E a outra, você pode expor essas bactérias aos produtos da biotransformação. Como é que você adquire esse produto da transformação? Você tem que dar o químico, a substância química, ao animal, para que o animal biotransformar no fígado e você coletar amostras de fígado que contém os metabólitos. E você expõe os metabólitos na bactéria. Por quê? Você lembra que a substância pode sofrer ou não bioativação? Ou, às vezes, o metabólito que pode causar a mutação no DNA.
Então, você tem que ter essas duas variações do teste. Expor a substância ao padrão, sem metabolizar, sem biotransformar, tá? E aqui você pode oferecer, né, ao animal a substância, né, para ser biotransformada e expor o metabólito. Então, o que você vai observar? Vai expor as bactérias e vai ver se elas vão crescer ou não. O que acontece se a bactéria você expor o metabólito ou a substância, a bactéria crescer? Não era para ela crescer, porque ela tem deficiência de gene. Quer dizer o quê? Que essa substância causou uma mutação no DNA e reverteu essa deficiência, a bactéria cresceu. Ou seja, se as bactérias crescerem, expondo, né, a substância ou o produto de biotransformação, quer dizer que essa substância é mutagênica. Obviamente, você vai o quê? Comparar, né, com o controle, né, porque você tem mutações espontâneas. O controle pode crescer pouquinhas bactérias, mas aqui, ó, você expõe, quando você adiciona uma substância química, por exemplo, a placa, né, que tem a substância, o meio de cultura com a bactéria, cresceu muito mais que o controle. Então, você pode observar que a substância é mutagênica ou não, se for igual ao controle, tá joia? Ou se o metabólito dela, tá? Aqui tem o teste do micronúcleo, que aqui é para ver mutagenicidade, mas não consegue observar, não é para ver genotoxicidade, tá? Mas você não observa mutação, é somente interação com o DNA e quebra de DNA aqui, tá? Então, o que você vai fazer aqui? Você pega células, né, da medula óssea, se for do ser humano, ou pode ser linfócitos, né, T periféricos, tá? Você tem que botar a célula para dividir, né, no meio in vitro, e você vai parar ela na última fase, né, de divisão, na telófase, você vai parar a divisão e vai corar essas células. O que você vai observar? Você vai corar o núcleo, tá? E você pode corar o quê? Um pequeno núcleo, né, de material genético. O que é isso? É um micronúcleo. Isso indica o quê, gente? Por exemplo, você tem aqui a célula parou na divisão, né? Você tem os dois núcleos aqui, a célula iria se dividir. Aqui você tem o quê? Um pequeno núcleo. O que isso indica? Que houve a substância, né? Ou alguma coisa, pode ser a substância, o que for, interagiu com o DNA e quebrou o DNA e se formou um micronúcleo. Então, um micronúcleo é isso. Você vai fazer contagem de células, você conta 1000 células, alguns trabalhos contam 100 células, e vão observar quantas células possuem micronúcleo ou não, obviamente comparando com o controle. Tá? Então, isso é para ver efeitos clastrogênicos, né? Que é interação com o DNA. Lembrando que todos isso são genotóxicos. Isso não consegue ver mutação. E por último aqui, para ver também genotoxicidade, que é um ensaio cometa. Que é o que, gente? Você vai pegar, por exemplo, o sangue de animais, pode ser um peixe, um ser humano que foi exposto, ou rato, tá? Vai pegar esse sangue, vai fazer uma eletroforese, vai extrair o DNA, tá? dessa amostra, vai fazer uma eletroforese, tá? E vai o que? Corar, né? Faz a eletroforese, vai corar essas células e vai observar o microscópio. Pode ser um microscópio de fluorescência, pode ser corar com nitrato de prata e observar no microscópio óptico, vai depender da sua metodologia. Mas o que você observa, na verdade? Você faz a eletroforese, o DNA vai migrar na eletroforese. E você sabe, né, que a eletroforese, que partículas mais pesadas, né, vão migrar menos e mais leves vão migrar mais. O DNA, se ele está íntegro, ele migra o quê? Inteiro, né? Por exemplo, aqui, ó, o DNA íntegro. Ele vai migrar inteiro. Mas imagine que uma substância causou dano no DNA e fragmentou o DNA. Então, você tem fragmentos mais leves, que vão o quê? Mover o quê? Mais rápido, tá? Que aquele núcleo do DNA. Então, você vai ter o quê? Fragmentos de DNA que migraram e se separaram daquele DNA. Você vai ter o quê? Uma cauda de cometa, que é um DNA, que é o núcleo, aqui é a parte, né, que fragmentou menos, aqui é que não fragmentou, imagina que esse é o controle, né? Aqui ó, um DNA fragmentado, ó. Então, esse aqui é uma cauda de cometa. Então, você tem que, ó, e você estima o dano, né? Você tem como estimar o nível do dano, né? Então, aqui não houve dano, aqui é um dano, pode ser um dano 1, dano 2, dano 3, um dano 4, tá? Então, a substância pode categorizar o dano também através do ensaio cometa, tá? É para ver o quê? Se a substância interage, um efeito clastrogênico. Você não vê aqui mutação, somente o teste de Einstein consegue observar isso. Então, esse aqui é o artigo, ó, tá vendo? Ó? Então, ele estudou aqui o bisfenol A, que é um desregulador endócrino, é conhecido como desregulador endócrino, tem muitos produtos de uso pessoal, em plástico, né? Em garrafas, PET, tem bisfenol A.
E ele estudou efeitos mutagênicos e clastrogênicos, tá? Do bisfenol A. Então, esse vai ser a nossa atividade dessa aula. Vocês vão ter esse artigo para ler e vão ter que fazer uma resenha do artigo. E nesse artigo, tem o teste de Ames, tem o ensaio cometa e tem o micronúcleo, tá? Estudos de desenvolvimento e reprodução, né? Por exemplo, você vai ver se a substância, né, tem efeitos adversos no desenvolvimento, né, antes da concepção ou, né, durante o desenvolvimento, peri ou pós-natal, tá? Então a gente tem o quê? Estudos de embrião, fetotoxicidade, são efeitos, né, durante o desenvolvimento, entre a concepção e o nascimento. Então você vai ver o que está gerando ali durante o desenvolvimento e nasceu, se tem algum efeito ou não, né? Dentro, né, da rata, né, prenha, no caso, né? E na reprodução, é você observar se aquele pai ou mãe, né, aquela fêmea e macho, está conseguindo reproduzir, gerar, né, no caso um filhote, né, um embrião. No caso, você vai observar efeitos adversos nos sistemas reprodutores, no macho e na fêmea. Então, você tem como avaliar a fertilidade e o desempenho na reprodução. Então, por exemplo, vai avaliar se está alterando a reprodução, né, de espermatozoide no macho, no rato macho, né? Vai ver se tá, como é que está a produção de óvulos na fêmea, se expõe o animal a isso, e vai avaliar, né, a produção desses sistema reprodutor, tá? Então, você pode tanto e botar os animais para acasalar. Pode ser que não acasale, pode ser que acasale e gerem poucos filhotes, ou não gerem nenhum. Então, você vai ver efeitos na reprodução. Você pode expor tanto o macho quanto a fêmea, ou somente o macho, ou somente a fêmea. Tá? Para você, se você tiver um efeito só no órgão reprodutor do homem, expõe só o macho, põe para acasalar. Se tiver só na fêmea, só a fêmea acasala. E se não, coloca os dois, né? Tá joia? O potencial teratogênico, né, da substância é quando a gente administra, né, a substância em altas doses nos animais. Por favor, aí, né, administrar a substância em altas doses em animais que estejam prenhas, para ver se a substância está passando pela placenta e causando uma formação congênita, tá, no embrião. Tá? A gente tem a toxicidade peri e pós-natal, que você vai administrar a substância em doses menores durante a gestação. E efeitos sobre o sistema reprodutivo, estudar gerações posteriores. Isso é um caso muito clássico que aconteceu, uma substância que foi banida, que não testaram, que era o DS, o dietilmetilbestrol, que eram mães que utilizaram, né, isso durante a gravidez. E o que aconteceu com essas filhas? Tiveram câncer de vagina. 100% dessas filhas, das mães que utilizaram, tiveram câncer de vagina na fase adulta, na fase reprodutiva, tá? Então, você tem muitos efeitos para avaliar, né? Então, aqui, o nosso último, né, efeito é sobre local de pele, muito usado na dermatologia, né? É um teste muito antigo, né? Muito criticado, na qual você, né, vai expor os olhos dos animais para ver se dá irritação, né? E também a pele do animal, tá? Que é o teste Draze. Ele está sendo um teste, já foi considerado na Europa banido, um teste que já tem um teste alternativo ao uso de coelhos para esse tipo, né? São os princípios dos 3Rs, né? Que é substituir, reduzir e refinar o uso de animais, porque muitos animais sofrem nesse teste de toxicidade. Que no caso, esse é o método REDCAM, que você é um teste, né, regulamentado na Europa, né, para teste pré-clínico de irritação, né? Que utilizam membrana coriantóide de ovo de galinha. Então você tem o ovo da galinha, né, já é fecundado, mas em pouco tempo, né, ainda não é considerado, né, após 10 dias de incubação é feita a abertura, né, da casca do ovo, e você tem a membrana coriantóide, que ela é altamente irrigada, tá? Vascularizada, como se fosse assemelha-se à conjuntiva do olho. É que você expõe a substância e você vai observar, né, durante 5 minutos se tem hemorragia, vasoconstrição e coagulação. Então, no caso aqui, você substituiu, né, o uso do animal por um ovo, né? Tá? Então, a grande questão, né, é extrapolar os dados, né? Por exemplo, eu falei, você tem que, né? Porque você tem que um rato e passar isso para o ser humano, né? Tem muitas diferenças, mas você deve considerar o que acontece no ratinho. O que pode acontecer? Se acontecer o câncer aqui, numa alta dose, pode acontecer aqui. Então, você tem que evitar essa exposição, tá? Então, os testes toxicológicos fornecem dados que podem ser utilizados para avaliação de risco de substâncias químicas, para estabelecer limites de segurança,
né? Vocês não vão no laboratório, não tem contato com substâncias, você sabe o quanto você pode ser exposto ou não àquela substância. E se vamos supor que você vai manipular uma substância extremamente carcinogênica, uma substância extremamente tóxica, você tem que se proteger para evitar a exposição, né? Tá? Então, por isso que é conhecer, tá, a substância. Temos um problema, que é a conversão de uma espécie para outra, né, em aspectos qualitativos e quantitativos, né? Nem a patogênese é idêntica em mamíferos, né? Você tem, se mas talvez a patogênese de algumas doenças não é igual a ratos, né, e a roedores, tá joia? O espectro quantitativo, né, por exemplo, a resposta de uma atividade enzimática pode variar de uma espécie para outra, são problemas isso, de extrapolação desses dados, mas que devem ser considerados. Tá? E você, para calcular o limite de exposição, como é que é, gente? A gente tem que calcular o NOAEL. O que é o NOAEL? É a dose onde não se observa efeito. Tá? Então, essa dose onde você tem um limite de tolerância, é uma concentração no qual é tolerável a exposição. Então, a gente sabe que o NOAEL não é exposição aguda, então a gente sabe que tem um espaço de tempo maior, tá? Então, ou seja, a exposição a esse tempo, naquela concentração, vai ser segura, tá? E a gente tem que dividir por um fator de segurança, ou seja, a gente calculou esse NOAEL através, né, de testes subcrônicos e crônicos, tá? E tem um fator de segurança que a gente vai dividir. Esse fator de segurança pode ser 100, 10 ou 1000. Imagina se a gente pegar o NOAEL, a gente calculou, foi 5, e dividiu por 10. Ele vai dar um valor um limite de tolerância. Se a gente dividir por 1000, o limite de tolerância o quê? Vai diminuir. Ou seja, quer dizer o quê? A dose que você vai ser exposto, a tolerância é bem menor. Então, quando usar 10, 100 e 1000? Imagine que a gente tem somente um estudo na literatura que calculou o NOAEL. Somente um estudo é confiável? Não. Você tem que ter a plausibilidade biológica, tem que ter vários estudos demonstrando esse mesmo efeito. Então, quando você tem poucas informações na literatura, conhece-se pouco, você tem no AEL, mas não foi um estudo tão robusto, né? Você tem que usar fatores de segurança maiores, né? Por fator de proteção, por esse limite de tolerância diminuir. Então, assim, quando você tem muitos dados, né, que corroboram esse NOAEL, você usa o fator 10. Quando você tem os dados em humanos são inconclusivos ou ausentes, mas existem dados em animais, você usa o fator 100. Quando você não tem nenhum dado, né, pouca informação sobre os dados experimentais, você usa o fator 1000, tá, gente? Para calcular o limite de tolerância, tá joia? Então, a avaliação toxicológica, gente, ela tem, né, análise de dados toxicológicos de uma substância química. Para quê? Para a gente categorizar a substância, dizer extremamente tóxica, pouco tóxica, a substância é carcinogênica, ela é mutagênica, a substância é embriotóxica, ela tem efeito na reprodução. Você pode categorizar a substância, tá, para ver relacionado ao efeito dela, que a gente vai ver que substâncias são categorizadas, essa substância é cancerígena, essa substância é hepatotóxica, você categoriza a substância, sabe o efeito que ela causa. Tá? Você tem para criar medidas de prevenção. Então, por exemplo, você tem um trabalho, né? Ocupacionalmente a pessoa trabalha com aquilo e é exposto àquilo. O que você tem que fazer? Proteger a pessoa, usar equipamentos, falar com a pessoa para usar equipamentos, porque aquela substância, se ela for exposta, pode causar um problema a ela. Então, se não tem como evitar, temos que proteger, né? Se é relacionado ao trabalho, se é relacionado a um medicamento, né? Você tem que saber, conhecer, saber que aquela dose pode causar esse efeito. Então, você tem que se proteger disso. Uso correto e seguro, né? Das substâncias químicas. As substâncias químicas estão aí. Temos que criar leis mais rígidas para evitar ao máximo a exposição, que é possível, tá? E seguir, né? Porque as substâncias químicas estão no ambiente, né? No nosso dia a dia, a gente vai acabar sendo exposto constantemente às substâncias. Mas tem que ser exposto a um limite seguro, né? Um limite de tolerância seguro. Tá, gente? Um abraço para vocês. Terminamos mais essa videoaula. Anotem as dúvidas, tá? Para a gente poder tirá-las na nossa live, tá? Interrompendo o vídeo.